Capítulo 11. Detritos. Eles gritaram algo para ele enquanto ele subia a escada rolante, mas Artyom não olhou para trás nenhuma vez. E se eles tivessem medo de atirar nas costas dele, mas atirariam no rosto dele? Agora ele estava perto das catracas e das bilheterias, no local onde escolhera o caminho para o teatro. Houve um estrondo surdo lá embaixo. Como se em algum lugar mais profundo do que o metrô, a terra em que os homens haviam perfurado seus buracos estivesse fervendo, como se a lava estivesse comendo sua crosta fina para tomar conta das estações e dos túneis. Como se... Mas, na verdade, era uma guerra travada em Tchetralnaia. Uma guerra que Artyom deu ordem para começar. Talvez agora aquele diretor idiota e sua prostituta estrela tivessem sido mortos lá embaixo, ou talvez eles estivessem morrendo naquele exato segundo. Mas Artyom havia saído vivo novamente. Ele se sentou e ficou lá, empoleirado nos degraus frios, embora tivesse que sair de lá antes que a guerra começasse, antes que ela saísse das crateras das escadas rolantes e o escaldasse. Ele simplesmente não podia continuar ainda. Ele precisava. Ele teve que esperar um pouco. Depois de um baixo. Depois daqueles horrores no porão. Depois de Svinolu. Depois dos prisioneiros condenados nas celas. Depois de um baixo novamente. Ele só precisava ficar aqui por um tempo, sentado na superfície fria. E ouvir o eco do que estava acontecendo lá embaixo sem ele. Ele se lembrou das algemas, enfiou a chavezinha nelas e as rasgou. Ele estava tremendo. E então passou. Ele subiu das catracas para a saída. Empurrou a porta. E foi só quando seu peito, pernas e bochechas foram acariciados pelo vento que ele percebeu que havia saído sem o traje de proteção. Na superfície sem um terno. Ele não deve. Ele não deve. Ele já havia respirado muito da lama, viu como estava. Ele caminhou ao redor do prédio, esperando encontrar o verdadeiro Fyodor Kolesniko. Da última vez, Fyodor ainda tinha muitas coisas úteis, um terno, por exemplo. Mas agora não havia mais nada onde Fyodor estivera. Algo havia fugido com Fyodor e todos os seus pedaços. E Artyom estava de pé na superfície da terra apenas com as calças e o paletó, sem nenhuma armadura, nu. E ele partiu nu. Foi uma sensação estranha. Quando foi a última vez que ele esteve na superfície sem um traje de proteção? Quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Quando sua mãe estava lutando para entrar no metrô, segurando-o nos braços. Mas ele não se lembrava daquele dia. Ele se lembrou de um diferente, com sorvete, com patos em um lago, com asfalto coberto de giz colorido. A brisa de maio soprava alegremente em seu rosto e fazia cócegas atrás dos joelhos exatamente da mesma maneira, só era diferente. E agora aquele vento ficou mais forte, descendo do céu até Artyom e correndo, cantando, pelas ruas laterais escondidas atrás das fachadas inteligentes, voando em sua direção, lavando seu rosto. O que ele estava carregando? Algo pesado deslizou para dentro de suas calças, coçando sua perna e agarrando-se ao material, agarrando-se a Artyom da mesma forma que um parasita se agarra ao seu hospedeiro, finalmente caiu e balançava na superfície da estrada. Um revólver preto. Artyom se inclinou e o pegou. Ele examinou e dedilhou. Uma arma estranha. Parecia ser feita de magnetita. Foi difícil deixar ir. Mais doloroso de segurar. Ele balançou o braço e jogou-o na direção do Kremlin. E então ele se sentiu um pouco mais fácil. Ou começou a se sentir mais fácil. Arrepios começaram a subir e descer por sua espinha. Ele deveria correr o mais rápido que pudesse, ficando perto dos prédios. Para o restaurante onde um dos 4 perseguidores se encolheu debaixo de uma mesa, aquele que percebeu que tinha que sair da rua e se esconder de seus perseguidores. Ele deveria despir o homem inchado rapidamente, experimentar seu equipamento esticado, respirar o ar que ele não tinha terminado de respirar e olhar para a rua Tverskaya através das lentes de sua máscara de gás. Ele tinha que, para sobreviver novamente, para viver. Mas Artyom simplesmente não conseguia. Ele não tinha o direito de olhar para a cidade através daquele vidro manchado de saliva. Ou respirar poeira através desses filtros estanhados. Há algum tempo, se não por muito tempo, talvez apenas meia hora ou 10 minutos curtos, viver significava andar pela rua da meia-noite assim, com roupas comuns, sem borracha apertada, do jeito que ele costumava andar segurando a mão de sua mãe 20 anos atrás, e do jeito que todas as pessoas costumavam andar 20 anos atrás. Ou da maneira como, 27 anos atrás, sua mãe havia caminhado, talvez em uma noite como esta, talvez até mesmo por esta mesma rua, uma mulher jovem e definitivamente bonita, de braços dados com o ainda inexistente pai sem nome de Artyom. Quem era ele? O que ele disse a ela? O que Artyom teria crescido se seu pai tivesse ficado? Artyom se acostumou a odiá-lo, porque ele adorava sua mãe sem questionar. Mas Sukhoi não conseguiu se enxertar no local onde o pai de Artyom havia surtado. E não havia mais ninguém para tentar. Mas agora...
Neste momento, Artyom podia imaginar aquele homem andando ao lado de sua mãe em estilo habitual, pegando seu braço quente e vivo e partindo, conversando sobre isso e aquilo. E ele respirou do jeito que Artyom estava respirando agora, e não através de um tronco plissado, nem mesmo com o nariz, mas com todo o corpo, com todos os poros. E ele a ouviu, essa jovem, com todo o seu corpo de uma vez, do jeito que as pessoas ouvem logo no início, quando estão apenas tateando cautelosamente em direção umas às outras. Seu pai era um ser humano vivo e sua mãe era um ser humano vivo. Artyom percebeu isso agora. O mesmo tipo de seres humanos vivos que ele. E neste momento ele estava muito vivo. Apenas um momento atrás, ele deveria ter morrido. Ele até viu a bala que estava destinada a interromper sua vida e foi salpicada com a vida de outra pessoa como prova do fato de que as pessoas realmente podem morrer, e morrer instantaneamente, estupidamente, sem sentido. Mas agora ele estava vivo. E ele nunca esteve mais vivo e mais real antes deste momento. Algo estava se desenrolando dentro de Artyom, como se seu coração tivesse sido apertado, como um punho, antes disso. Mas agora estava se abrindo ligeiramente. Ele estava sendo libertado gradualmente. Ele podia imaginar seu pai andando ao lado de sua mãe, afinal, e ele não sentiu vontade de interferir, de se espremer entre eles e afastá-lo dela. Deixe-os caminhar juntos 27 anos atrás, ou deixe-os respirar do jeito que ele estava respirando agora. Deixe-os ter o máximo de alegria um pelo outro que puderem. E deixe Artyom aparecer no mundo, afinal. Aqui em cima, na superfície. Era como se tudo lá embaixo do solo tivesse sido um delírio delirante, um longo delírio tifoide, viscoso e úmido, se a vida real e genuína estava apenas começando agora. Ele acreditou no que o vento lhe dizia, que havia algo incrível à frente. Tudo o que era de tirar o fôlego ainda estava por vir. Artyom chegou ao final da rua Tverskaya e continuou. Bem no meio da rua, entre as silas e caribdizes de vários kremlins, palácios e dumas de estado. Brincando, ele não dava a mínima para que algo pudesse enfiar a cabeça para fora de qualquer lugar, inclinar-se para ele e apenas engoli-lo, se ele estava fora passeando, simplesmente passeando. E ele também afastou de seus pensamentos os homens que o perseguiram ao longo da rua Tverskaya, da primeira vez que um milagre aconteceu e eles o pouparam, e isso aconteceria novamente agora. O fim da linha de Artyom provavelmente não estava aqui, ou em Tchatraunaya, este não era o seu ponto de destino. Os prédios do governo, tão bombásticos, construídos ao longo dos séculos, não pareciam mais lápides de granito, o vento espalhou o odor da sepultura. Eles não o encheram de horror, mas de pena. Lá estavam eles à noite, vazios, provavelmente lamentando ter vivido mais do que todas as pessoas para as quais foram construídos. Como velhos sofrendo a dor e o horror de sobreviver a seus próprios filhos. Algo lambeu sua mão. Por outro lado. E agora lambeu seu nariz. Chuva. Estava começando a chover. Era tão insidioso e venenoso quanto o ar aqui em cima na superfície, e tinha gosto de água, mas o ar tinha gosto de vida, e veja quantos ele havia extinto. É claro que Artyom não deve andar nu nesta chuva. Mas ele continuou andando e, por algum motivo, até se sentiu feliz. Ele até diminuiu o passo, e ele queria ficar encharcado. Chuva. Artyom parou, jogou a cabeça para trás e ofereceu o rosto para ela. E de repente ele teve uma visão. Ruas com gigantes incríveis passeando por elas com roupas de cores vivas. Aviões brancos e barrigudos, voando baixo, logo acima dos telhados, não aviões da vida real, mas aviões imaginados por alguém, em vez dos suportes planos de alumínio que os aviões genuínos usavam para se agarrar ao céu, eles tinham asas transparentes e esvoaçantes, como libélulas, talvez. E eles não avançaram, e eles flutuaram. Carros, e não essas latas enferrujadas cheias de cadáveres amontoados nelas como sardinhas, e não como costumavam ser antes, mas carruagens minúsculas e engraçadas, exatamente como as carruagens do metrô, mas com lugares apenas para 4. E lá também, naquele mundo estranho, havia chuva. Quente e acariciante. De onde essa visão lhe apareceu? Foi memória? Não, este mundo nunca existiu. O que então? Artyom sentiu uma pontada de angústia no peito, ele enxugou as gotas de chuva do rosto. Era como se ele tivesse sonhado. Como se um fragmento de um sonho tivesse surgido ao ar livre, inflamando seus tecidos no ponto em que emergiu. Quem era? De quem foi? Artyom congelou, com medo de assustá-lo. Esses não eram seus sonhos. O que ele iria querer com sonhos como este? E quem poderia sonhar com algo assim? Sua mãe? Não. Não. Isso era outra coisa. Ele pendurou sua automática atrás do ombro e estendeu as palmas das mãos como uma pequena concha, e as nuvens choraram um pouco de água por ele. Ele lavou os olhos com veneno, para ficar cego por fora e adquirir visão por dentro. Não. A memória não viria. Estranho.
Artyom continuou andando, passando pelo Hotel National, passando pelas faculdades universitárias mudas e silenciosas, além dos monumentos que dificilmente seriam lembrados por mais meia geração, passando por torres sem sentido que não tinham mais significado, passando por paredes que ninguém jamais invadiria novamente, para frente, dessa forma, em direção à grande biblioteca. Para o que estava sob ele. Para a polis. Essa palavra poderia ter trazido de volta sua inundação passada. Mas ele ainda via aquele absurdo impossível diante de seus olhos, aquele belo absurdo, saviões libélulas e gigantes em vagões engraçados. Ele simplesmente não conseguia escapar dessa visão que não era dele, livrar-se dela. Mas o que foi? Artyom usou um sinal especial e secreto para tocar nos portões. Era a maneira como os perseguidores contratados para saquear a grande biblioteca soavam quando voltavam de suas incursões. Às vezes, eles ficavam nesses portões e tocavam com a mão esquerda porque a mão direita segurava os intestinos que caíam deles. Às vezes, apenas um de um grupo podia tocar, depois de arrastar os outros para cá, os feridos e os que já haviam morrido ao longo do caminho. Às vezes, havia apenas força e sangue suficientes nas vísceras para um único anel complicado. Então os homens da estação Borovitskaya sabiam. O anel se abriu imediatamente. E eles se abriram para Artyom também. O mesmo. Mesmo os homens que se afastaram da porta deslizante do portão hermético, com a intenção de se expor no vestíbulo de Borovitskaya por não mais do que um minuto, foram envoltos em lona e borracha. Eles sabiam o risco que estavam correndo. E através de suas vigias de máscara de gás, eles olharam para Artyom, se encharcado pela chuva, em nada além de calças encharcadas de escuro e uma jaqueta que se agarrava ao corpo, como se ele fosse um prodígio, um selvagem, um suicida. Eles apontaram suas armas para ele e o revistaram. Eles pegaram sua automática. Eles trouxeram um monitor de radiação e o deixaram cheirar Artyom. O monitor ficou histérico. Artyom ficou ali com as mãos para cima, sorrindo. Você pode falar? Eles perguntaram a ele. Ele pegou na foto aquele que havia perguntado, um pequeno elefante verde com suas lentes redondas embaçadas de espanto. Pode falar? O pequeno elefante repetiu lentamente. Ligue para Miller. Em Arbat. Diga a ele que é Artyom. Você tem algum documento? Diga a Miller. Diga que é Artyom. Ele sabe. E eles conheciam Miller, como todo mundo aqui. Eles levaram Artyom para dentro, mantendo-se bem longe dele, como se ele fosse um portador da peste. Eles o eletrocutaram com um jato de um bico de mangueira de incêndio e lavaram todo o lixo. Eles tiraram seus próprios ternos, depois o levaram nu para a sala da guarda e lhe deram o uniforme de outra pessoa. Eles começaram a ligar para a estação Arbat, mantendo os olhos fixos em Artyom. Um bom e velho cheiro que você tem aqui, disse ele. Você vai para o inferno, murmurou um dos homens que o conheceram. Cheira bem. Sem cheiro. Você pode dizer isso de novo. Artyom sorriu para ele. Você está bêbado ou o quê? Aquele que estava esperando com o telefone no ouvido olhou em volta duvidosamente para Artyom. Valia a pena confiar nele? Se eles perturbassem Miller, não seria melhor enfiar esse personagem suspeito no Slamer por enquanto? Mas alguém já havia atendido a chamada no final da linha. Sim, Coronel Miller. O posto fronteiriço da superfície Borovitskaya. Eu sei que é tarde. Não, isso é urgente. Como naquela outra vez, pensou Artyom. Quando ele veio a polis para avisá-los sobre os escuros. Sobre a terrível ameaça à estação de exposições, a todo o metrô e a toda a raça humana. Enganar. Foram Miller e Borovitskaya também. Parecia que foi ontem e há um século. Em menos de 3 anos desde então, ele passou por mais do que nos 24 anteriores. Miller, uma voz estalou no alto-falante. O humor frívolo de Artyom evaporou instantaneamente. A tensão inundou e suas entranhas se contraíram novamente. E se Miller não o reconhecesse? Temos um esquisito aqui. Desceu da superfície sem nada. Sem terno, é claro. Sim. Diz que ele é Artyom. Apenas Artyom. Sim, seu Artyom, camarada coronel. Foi o que ele disse. A voz parou de ralar no receptor e houve uma pausa. E se Miller realmente rejeitasse Artyom? Afinal, ele não havia pedido que ele viesse. Ele não tinha mandado chamá-lo nenhuma vez nos últimos 2 anos, ele nem sequer perguntou como Ania estava indo. Apenas cortou o contato. Artyom tinha acabado de perder seu tempo esperando. Estou ocupado, uma roda dentada pontiaguda raspou do outro lado da linha. Posso ficar com o telefone? Artyom perguntou em desespero. A sentinela relutantemente o deixou se aproximar. Sviatoslav Konstantinovich. Este é Artyom. O marido de Ania. Artyom, a voz enferrujada e rachada repetiu atrás dele. O que você veio aqui fazer? Diga a eles para me deixarem entrar, Sviatoslav Konstantinovich.
Eu não tenho nenhuma borracha ou documentos. Eu tenho uma emergência aqui. Eu não posso falar. Eu tenho que ir. Eu volto para a superfície, então? De repente, o receptor estava vazio. As sentinelas e Artyom ouviram juntos o assobio do silêncio. O mesmo silêncio dos últimos 2 anos. Miller não quis responder. O comandante do posto de fronteira apertou e soltou as alças de uma pequena tocha invisível acionada por Mola, exigindo que Artyom lhe devolvesse o telefone. A sala da guarda ficou um pouco mais escura. A emergência está em Tchatralnaya, certo? Artyom perguntou. A voz no telefone relutantemente acordou. O que Tchatralnaya tem a ver com alguma coisa? É uma explosão em Okhotny Riad. Apenas uma parada de polis. Eu tenho que malhar. Okhotny Riad é ração para galinhas. Acabei de chegar de lá. Que diabos? Você não. Você ainda não sabe nada sobre Tchatralnaya? Sobre a invasão. Eles não lhe contaram? Que invasão? Sobre o que você está balbuciando. Diga a eles para me deixarem entrar. Não vou falar ao telefone. Mas eu vou te dizer. Houve um baque. Miller colocou o telefone na mesa. Artyom captou o que disse a outra pessoa, Vanzor. O que está acontecendo em Smolensk? Eles se mudaram? Sim, estamos indo. Veja Letiaga. Siga-me em 1 minuto. Artyom agarrou o plástico aquecido com força na mão. Sviato. Tudo bem. Dê o telefone ao oficial de guarda. Na biblioteca em 10 minutos. Polis. Havia estações no metrô de Moscou que eram bem alimentadas, até prósperas. Não muitos, mas havia alguns. Comparados com as estações destituídas, selvagens ou abandonadas, eles pareciam o paraíso, mas comparados com Polis eram chiqueiros, embora fossem bem alimentados. Se o metrô tivesse um coração, esse coração estava aqui, nessas 4 estações, Zborovitskaya, os Jardins de Alexandre, a Biblioteca Lenin Arbat, ligados entre si pelos vasos sanguíneos de suas passagens de pedestres. Este era o único lugar onde as pessoas não queriam desistir de quem costumavam ser. Professores universitários pomposos, estudiosos de ciências selvagens e confusas, estudiosos estúpidos e artistas de todos os tipos, além de artistas de rua, nas outras estações o mesmo destino estava reservado para todos eles, comer merda. Ninguém precisava desses drones mimados. No Novo Mundo, suas ciências não explicavam nada, e ninguém tinha paciência para sua arte. Vá e limpe os cogumelos ou guarde os túneis. Ou você pode girar os pedais, porque no metrô, a luz é simplesmente leve, e todo mundo aqui já tem conhecimento suficiente sem você. E não fale muito extravagante ou não coloque ar se não quiser pegá-lo quente. Era assim em todos os lugares, exceto Polis. Mas em Polis eles foram realmente bem-vindos. E alimentado. Eles foram autorizados a se sentir como seres humanos para tomar uma lavagem e tratar seus inchaços e hematomas. No metrô, muitas palavras antigas perderam seus significados e se tornaram meras conchas contendo nozes decompostas, cultura, por exemplo. A palavra existia, mas morda-a e não havia nada além de mofo pútrido e amargo em sua língua. Foi assim na exposição, na linha vermelha e na Hansa. Mas não em Polis. Aqui essa palavra ainda tinha um aroma doce. Aqui eles chuparam e roeram e colocaram na loja perto do celeiro. Na verdade, não apenas por cogumelos. A estação de metrô da Biblioteca Lenin tinha saídas superiores que levavam diretamente ao prédio da grande biblioteca que já foi a Biblioteca Estatal Russa, e para que ninguém pudesse passar de lá para o metrô, essas saídas foram fechadas com segurança há muito tempo. A única maneira de entrar aqui agora era através do vestíbulo de Borovitskaya. Isso foi apenas um tiro de pedra, então Artyom e seus acompanhantes chegaram à Biblioteca Lenin antes que os 10 minutos de Miller terminassem. A estação era muito antiga, como se os construtores do metrô não a tivessem construído, mas por acaso encontraram o antigo sepulcro de alguém enquanto dirigiam seus túneis pelo barro de Moscou e depois o escavaram, adaptando-o às suas próprias necessidades de construção do metrô. O salão aqui era inadequado para o metrô, com tetos imensamente altos e arcos largos, havia muito ar para os passageiros do metrô. Quando foi construído, ninguém se preocupou com os espessos estratos de argila esmagando essas abóbadas e derrubando-as. Quase todas as novas estações foram escondidas em túneis baixos e estreitos, dentro de uma concha de revestimentos de túneis, para que, quando o solo se acomodasse sobre eles, não quebrasse suas costas. Para que as bombas não pudessem alcançá-los da superfície. Mas quando eles construíram aqui, eles também pensaram na beleza, como se pudesse salvar o mundo. A iluminação aqui era ofuscante, por cada uma das lâmpadas, aquelas esferas brancas penduradas no teto de 2 andares de altura, estava em chamas. Era um desperdício, um banquete em tempos de peste, as pessoas não precisavam de tanta luz.
Mas aqui eles o deixaram brilhar impiedosamente. Essa magia de Polis era simplesmente sua capacidade de dar aos estranhos a sensação, mesmo que apenas por uma breve hora, de que eles estavam no velho mundo que havia desaparecido. E como todo mundo, Artyom fechou os olhos por um segundo, e por esse breve segundo ele comprou a ilusão. E então aquela imagem do sonho de outra pessoa passou diante de seus olhos, essa cidade que nunca existiu, na superfície. Algo de alguma forma o lembrou disso. Ele o afastou e afastou os aviões com asas de libélula. Chega disso. A estação estava em tumulto. Velhinhos despenteados e velhas com óculos tão grossos quanto lupas, estudantes de 40 anos de instituições educacionais há muito perecidas, artistas performáticos efeminados de todos os matizes, brahmanes em vestes com livros debaixo do braço, toda a massa cativante de sofismas moribundos e reconditos, todos fervilhavam alarmados ao longo da borda dos trilhos, esticando o pescoço para ver melhor o quadrado preto do túnel que levava ao Kotni Riad. Mas eles deveriam estar dormindo, não deveriam? O relógio mostrava meia-noite. O quadrado preto estava fumegante. Ali na fronteira estavam as sentinelas da linha vermelha, e todos os túneis que levavam à biblioteca e imediatamente além dela eram território da linha vermelha. Após a guerra com Hansa, os vermelhos trocaram a biblioteca Lenin pela Praça da Revolução. O que é tudo isso? O que aconteceu lá embaixo? Os gavês importunaram as sentinelas. Algo foi explodido, então? Um ataque terrorista? Nada foi explodido. A rotina da situação. Você está imaginando coisas, mentiram as sentinelas, embora a fumaça do quadrado preto estivesse irritando tanto seus pulmões que eles tiveram que mentir durante a tosse. Então começou, então. Finalmente seu povo será livre, assegurou um indivíduo de óculos com confiança, deixando os soldados de chumbo do Exército Vermelho em paz. Temos que apoiá-los. É nosso dever, exclamou uma senhora agitada com uma saia cigana caída casualmente sobre seu traseiro largo. Vou pintar um cartaz de solidariedade. Você gostaria de se juntar a mim, Zakar? Eu sabia que isso aconteceria. Mas tão cedo. A paciência do russo está esgotada, disse um veterano com uma longa barba, abanando o dedo indicador. Há igualdade para você. Há irmandade. Você vê. E não é por acaso que o Kotni Riad é o primeiro lugar em que isso acontece. É tudo porque somos os próximos na linha. Polis. Poder suave em ação, por assim dizer. É simplesmente nossa presença aqui, nossa influência cultural. Nosso exemplo concreto. Você não pode içar valores democráticos em uma baioneta. E nosso espírito de liberdade, perdoe minha grandiloquência. Acho que temos que chegar até eles. Abra fronteira para refugiados. Organize a distribuição de alimentos, proclamou uma mulher com um penteado bufante e um decote dramático. Eles estão morrendo de fome lá, pelo que eu vi. Que terrível. Vou trazer alguns biscoitos de casa para o caso. Eu parecia sentir algo quando estava assando ontem. Não haverá refugiados aqui, disse Artyom a todos. E não haverá nenhuma revolta. Nada vai acontecer. Vai fumar por um tempo e depois parar. Como você pode ter tanta certeza? Eles perguntaram com ressentimento. Artyom encolheu os ombros. Como ele poderia explicar? Mas eles já haviam se esquecido dele, todos se afastaram da praça fumegante em direção a uma pequena ponte que se erguia quase até o teto ao cruzar um dos trilhos. Homens vestidos de preto estavam saindo daquela ponte em uma avalanche silenciosa. Máscaras no rosto, kevlar no peito e capacetes polidos com viseiras levantadas na cabeça. E em suas mãos, AK-74S com silenciadores. A ordem. As palavras zumbiam no ar acima das cabeças das pessoas. E dentro de suas cabeças. A ordem, Artyom repetiu em um sussurro. Seu coração começou a bater. E as queimaduras de cigarro que tomaram o lugar de cada letra de "O se não nós, então quem?" começaram a coçar. Como sempre, não havia mais ninguém. A coluna de homens fluiu para a entrada do túnel e se formou. Artyom abriu o caminho para mais perto deles, atraindo seus acompanhantes junto com ele. Ele contou uns 50 homens. Isso foi muito. Então Miller conseguiu compensar o que havia sido perdido. Artyom olhou para as fendas das máscaras, para os olhos e topos dos narizes emoldurados em preto. Algum de seus camaradas estava aqui? Ele tinha ouvido o nome de Letiaga. E quanto a Sam? Stiopa? Timur? Príncipe? Mas ninguém o notou, todos estavam olhando fixamente, imóveis, para um ponto do túnel. Miller não poderia ter substituído todos eles. Não havia ninguém que pudesse tomar o lugar de homens assim. O próprio Miller não estava com eles. Esta era provavelmente a brigada de Smolensk, a base da ordem, que acabará de chegar. Agora eles estavam esperando por seu comandante. Ele estava baseado separadamente, em Arbat.
Os 10 minutos que o próprio Miller havia estabelecido se esgotaram. Então foram 15 minutos. E então 20. Uma onda lenta rastejou ao longo da coluna, os homens mudaram de um pé para o outro e endireitaram as costas. Afinal, eles eram homens, não ídolos de pedra. Ele finalmente apareceu. Um homem carregou a cadeira de rodas escada abaixo. Outros 2 personagens musculosos derrubaram o próprio Miller. Eles o sentaram na cadeira, ajustaram seu equilíbrio e começaram a arrastá-lo. Ele tinha uma jaqueta de ervilha manchada jogada sobre os ombros, quase naturalmente, quase como se estivesse simplesmente sentindo frio. Mas havia apenas uma mão, a esquerda, deitada sobre os joelhos ossudos. Seu braço direito estava faltando do ombro para baixo, era para isso que servia a jaqueta peã. 2 anos se passaram, mas ele ainda cobria o toco. Ele o escondeu. Ele não queria se acostumar com isso. Como se seu braço pudesse crescer novamente, se ele fosse paciente por um tempo. Toda a formação virou-se em uníssono para enfrentar seu comandante. Um espasmo universal chamou a atenção de todos. Artyom percebeu que também estava se esforçando, mas só percebeu quando o esforço incomum fez os músculos com câimbras em suas costas. À vontade, Miller resmungou para eles. Ele ficou murcho e amarelo. A carne avermelhada e brilhante havia diminuído. A cor havia saído do cabelo que costumava ser preto, listrado de branco, e agora estava completamente cinza. Mas quando ele se aproximou, ficou claro que ele não havia perdido nada de sua resistência como resultado, as rugas e dobras apenas delineavam suas feições ainda mais nitidamente, e seus olhos não desapareceram. Pelo contrário, eles brilhavam mais do que nunca. Artyom moveu-se através da multidão em direção a ele. Deixe-me passar. Preciso ver o coronel. Eles imediatamente o cortaram, bloqueando seu caminho com seus braços negros. Um dos cascos em seu caminho exclamou surpreso: Artyom? Você. Letiaga. Eles estavam com vergonha de se abraçar, mas piscaram maliciosamente um para o outro. Artyom bateu o dedo em um distintivo em seu ombro, VA-RH, e grupo sanguíneo A, Jesus negativo. O mesmo que Artyom. Miller meio que se virou para olhar por cima do ombro e reconheceu Artyom também. Traga-o aqui. Camarada coronel. Artyom dirigiu-se formalmente ao sogro em público. Sua mão voou até sua têmpora por conta própria. Não salte sem chapéu, disse Miller a ele. Sim, senhor. Artyom sorriu para ele, mas Miller não sorriu de volta. Relatório. O que está acontecendo lá embaixo? Um ataque terrorista? Sabotagem? Isso não é o mais importante. É em Teatralnaya. Estou perguntando sobre Okhotny Riad. Em Teatralnaya, Sviatoslav Konstantinovich. Os fascistas atacaram. Eles estão assumindo o controle de Teatralnaya. E a explosão. Não há apenas um. Existem 3. Eles estão cortando a linha vermelha, para impedir a entrada de reforços. Onde você conseguiu tudo isso? Tudo isso sobre os fascistas? Eu estava em Teatralnaya. Eu fugi. Anzor. Miller acenou para seu ajudante, a jaqueta de ervilha escorregou para o lado e caiu no chão de granito. As pessoas na multidão engasgaram e começaram a apontar para o toco e discuti-lo com prazer. Afaste-os. Miller acenou com a cabeça com raiva para a multidão. A formação se desintegrou instantaneamente, transformando-se em uma corrente, e a corrente se formou em um círculo, forçando os curiosos descontentes a se afastarem de Miller e do túnel. Malditos militares, a multidão murmurou ressentida. Tem certeza de que eles querem assumir o controle da estação? Miller perguntou desconfiado. Isso é uma contravenção ao tratado. Eles dizem que, se não aceitarem, irá para os Reds. O que você estava fazendo lá? Miller olhou para Artyom, mas parecia que ele estava olhando para baixo. Eu, posso te contar pessoalmente? Contar em particular? Em particular. Miller tocou seu joelho afiado, suas pernas eram finas, sem nervos, inúteis. Diga-me em particular, certo? Anzor, ele disse em voz baixa e sinistra. Poderíamos ter adivinhado por nós mesmos, não poderíamos, hein? Sobre os fascistas. Não poderíamos. Vários outros homens no cordão finalmente reconheceram Artyom e se voltaram para ele. Isso deu a Artyom uma sensação mais calorosa. Talvez eles estivessem sorrindo sob suas máscaras. Afinal, ele não aparecia há 2 anos. Mas poderia ter sido 102, e se você lutou ao lado de um homem, nunca o esquece. Ele não precisava ter duvidado. Poderíamos ter, camarada coronel. Espere. Se eles cortassem Okhotny Riad, a Praça da Revolução também ficará sem número nenhum apoio. E a única travessia entre Teatralnaya e a linha vermelha está lá, certo? Sim, senhor, confirmou o ruivo Anzor.
Se tudo isso for verdade. Miller girou a roda esquerda e girou um semicírculo, ponderando. Se eu fosse eles, também arrebataria a praça. Dessa forma, eles ficam uma estação melhor, mas assim são duas. Isso mesmo, Artyom percebeu. Seria estúpido não fazê-lo. O sangue será derramado de qualquer maneira. Claro que Dietmar vai tentar. A questão é, eles estão mordendo demais? Eles conseguiram cortar as passagens? Há um que eles certamente não fizeram, respondeu Artyom, percebendo de repente. Bem, isso significa que os Reds vão lançar suas forças e tentar recuperá-lo. E o que é isso? Uma grande guerra a apenas um passo de nós. De polis. E em 3 lados ao mesmo tempo. Ele levantou a mão esquerda e começou a dobrar os dedos um por um. A Praça da Revolução é a próxima a partir do nosso Arbat. O Kodniyad fica a apenas um trecho da linha daqui, a biblioteca. E Borovitskaya está a um trecho do Raichin Chekhov. Isso vai chegar até nós. A única questão é quando. Amanhã, depois de amanhã ou em uma semana. Miller examinou seus soldados. Havia exatamente o suficiente deles para limpar metade da plataforma. Deixe metade deles aqui, ele ordenou a Anzor. Pegue metade para a Praça da Revolução. E ele se arrastou torto em direção aos degraus. Sviatoslav Konstantinovich. Eu preciso falar com você. Venha. Miller rolou sem parar. Eles o levaram para Arbat, onde o coronel tinha seus próprios aposentos. Ao longo do caminho, eles não conversaram. Artyom não queria falar na frente de testemunhas, e Miller simplesmente não queria. Ele deixou Artyom no saguão com Letiaga e se trancou em seu próprio escritório. Anzor, um estranho para os dois, fugiu em alguma missão, e foi só então que Letiaga de cabelos louros deu um abraço em Artyom que quase esmagou seus ossos e piscou para ele com um olhar semicerrado. Como você está? Ele sussurrou. Estou sentindo falta de tudo, confessou Artyom. Ele não vai te aceitar de volta? Letiaga acenou com a cabeça para a porta. Por que ele está sendo tão sangrento? É sobre a Nia. Bem, afinal, e você arrebatou sua queridinha. Letiaga riu silenciosamente e cutucou Artyom no peito, fazendo-o balançar. Você acha que ele a criou para vermes como você? E como você está indo? Eles recrutaram muitos caras novos. Depois do bunker. Seus olhos se encontraram por um momento e eles pararam. Sim. Ele não responde. Ele se cortou. Retraído. Não vai falar com ninguém. Vamos encontrá-lo, Alexei Felixovich. E libertá-lo. Compreendido. Sim, senhor. As palavras mal passaram por baixo da porta do escritório de Miller. Um breve lampejo de pensamento, e a quem Miller estava se reportando? Algum Felixovich ou outro? Moleiro. Para cobrir sua própria estranheza e evitar dar a impressão de escutar, Artyom perguntou, acenando com a cabeça para a porta fechada, como ele está? Bem, agora. Letiaga hesitou e mudou para um sussurro muito suave. Antes de ir para a biblioteca, ele decidiu fazer xixi. E no John ele caiu daquela maldita cadeira de rodas no chão. Claro, estávamos bem ali e fora. Tentamos entrar e ajudá-lo a se levantar. Suas pernas não são úteis para ele, e ele só tem um braço. Ele gritou como fúria, saia. A mula teimosa passou 10 minutos no chão antes que pudesse subir de volta. E foda-se sabe como ele subiu para trás com um braço. E tudo para que não o víssemos no chão sem as calças. É assim que ele é. Ah. Certo, e ah. Ok. Mas você, o que o traz aqui? Eu. Artyom olhou Letiaga de cima a baixo, avaliando-o no bunker. Letiaga levou balas por Artyom quando ele estava sentado no chão com um bloco de culatra emperrado, se ele saiu de debaixo da cobertura e atraiu o fogo. E Artyom o carregou nas costas até o paramédico, como uma carcaça crivada de chumbo. O paramédico havia prescrito a morte por perda de sangue para Letiaga, mas Artyom era seu gêmeo do grupo sanguíneo, e ele canalizou 1,5 litro de seu próprio sangue para Letiaga, e isso foi o suficiente para ele. Eles assumiram a liderança dele em pequenos pedaços amassados, e todas as balas se achataram contra a carne dura de Letiaga. Então, desde então, ele literalmente carregava dentro de si 1,5 litro de sangue que Artyom lhe emprestara. Ele continuou querendo pagá-lo de volta. Eu estava procurando um operador de rádio. Em Teatralnaia. Que operador de rádio? Letiaga perguntou cautelosamente. Havia um cara lá. Ele disse que encontrou sobreviventes. Pessoas além de nós. Em algum lugar no norte. É uma história estranha. Você sabe quantas vezes eu tentei fazer isso? Pegar um sinal. Nada. Uma perda de tempo. Mas esse cara. Então, bem, eu.
Letiaga acenou com a cabeça para ele. Compassivamente, mais ou menos. Oh, vá para o inferno. Artyom riu e espetou Letiaga em sua barriga dura como pedra. Artyom, uma voz gritou por trás da porta. Haja como se você fosse são, disse Letiaga. Talvez ele o aceite de volta. Sentimos sua falta aqui também. Era uma sala grande com uma combinação perfeita para seu ocupante. Miller havia entrado atrás de uma ampla mesa de carvalho cheia de papéis. Depois de entrar, ele ajustou a jaqueta de ervilha e a cadeira de rodas ficou invisível. Como se houvesse apenas um homem que estava sentindo frio, sentado numa cadeira. O escritório não estava aquecido, isso era tudo. Letiaga. Miller latiu pela porta. Preciso de 3 homens, voluntários. Para levar um pequeno envelope ao Fourier. Um deles é você. Vai encontrar os outros. Todas as paredes estavam cobertas de mapas, com pequenas bandeiras e flechas. Listas de nomes com marcas após cada uma e escalas de serviço. E em uma parede, uma lista diferente, especial. Longa. Com uma pequena prateleira embaixo dela e um pequeno copo facetado na prateleira, meio preenchido com algo branco turvo. Como se alguém já tivesse tomado um gole de aguardente com um breve grunhido. Alguém dessa lista especial. Mas não. Era Miller, comemorando-os. No começo, ele costumava comemorá-los todos os dias, a velha manivela. Mas a manga da jaqueta de ervilha ainda estava vazia de qualquer maneira. Artyom sentiu um nó subir em sua garganta. Obrigado por me ver, Sviatoslav Konstantinovich. Hunter estava nessa lista? Ele se perguntou. Afinal, ele não foi morto no bunker. Feche a porta. Por que você veio aqui, Artyom? Agora, cara a cara, ele se tornou duro e impaciente. O que você está fazendo aqui, e o que você estava fazendo lá, em Tietrounaia? Eu vim aqui para vê-lo. Provavelmente não há mais ninguém para quem levar esse tipo de coisa. E lá eu. Miller não olhou para ele. Ele estava enrolando desajeitadamente um cigarro com uma das mãos. Artyom estava com medo de se oferecer para ajudar. Isso, e é um tipo estranho de história. Basicamente, tenho quase certeza de que... Artyom encheu seus pulmões até o topo com ar. Tenho quase certeza de que não somos os únicos sobreviventes. Significado? Em Tietrounaia encontrei um homem que conseguiu captar um sinal de rádio de outra cidade. Aparentemente amanheceres polares. Isso é em algum lugar perto de Murmansk, eu acho. Ele falou com eles. Lá em cima, e é possível viver. E há relatos de que as pessoas vieram a Moscou e de fora. Provavelmente a partir daí. De Polar Downs. Eles apareceram em Cherkizovo, na linha vermelha. Eles disseram às pessoas de onde eram. Mas então, o interessante é que todos eles foram apanhados imediatamente. Segundo relatos, isso esclareceu. Quem os pegou? A KGB. E então eles começaram a prender pessoas que os viram. E até mesmo pessoas que só contaram aos outros sobre a história. E aparentemente eles os enviaram para o Lubyanka. Em outras palavras, é tudo muito sério. Você entende? Não. Artyom alisou o pincel de cerdas em sua cabeça. Não. Miller repetiu. Mas não, e você não teve nenhum relatório? Sobre as pessoas de Polar Downs? Da sua própria rede? Talvez o grupo que chegou a Cherkizovo não tenha sido o único. Onde está esse seu operador de rádio? Onde ele está agora? Miller interrompeu. Ele está morto. Ele foi baleado. Pelos Reds. Eles apareceram em Tietrounaia e o levaram embora. A KGB. E... Artyom fez uma pausa, juntando tudo. Mas foi para ele que eles vieram. Ele e não eu. Ele disse que havia material informativo do escritório central e sobre ele. Então eles não tinham a menor ideia sobre mim naquele momento. Quem? O quê? Miller se iluminou e bufou, a fumaça entrou em seus olhos, mas seus olhos não lacrimejaram. A fumaça era pesada demais para subir até o teto e pairava em uma nuvem acima da cabeça do coronel. E se eles souberem sobre o Polar Downs? E se a linha vermelha já souber? E eles estão tentando manter tudo em segredo? Eles estão tirando todo mundo que descobre sobre isso. Quem falou com eles? Para aqueles outros. Encontrá-los? Bem então. Miller afastou a fumaça e imediatamente começou a produzir mais. Certo. Estou muito interessado na linha vermelha agora. Porque a qualquer momento eles estarão em guerra, ou talvez já estejam em guerra, com o Reich. Você pode imaginar o que isso significará?
Teatralnaia está prestes a se transformar em um moedor de carne, e todo o metrô será sugado para dentro dele. E isso, Artyom, e isso requer uma reflexão séria. De mim. Como comandante da ordem, tenho que pensar em como impedir que esses péssimos bastardos rasguem gargantas um do outro para fora. Como proteger Polis deles. Toda a nossa inteligentecia com seus óculos e roupões de banho chiques. E ao mesmo tempo, ou ele sacudiu o queixo para cima em direção ao local onde o monólito branco do QG-geral se erguia acima da estação Arbat. E, ao mesmo tempo, proteger todos os aposentados que estão convencidos de que venceram a guerra final e são os únicos defensores de nossa pátria. Toda a nossa reserva mágica de caça. Todo o nosso metrô. Sou contra o Reich e sou contra a linha vermelha. Você sabe quantos homens existem na Legião de Ferro? E no Exército Vermelho? E você sabe quantos eu tenho? 108 soldados. Incluindo os enfermeiros. Estou disposto. Permita-me voltar às fileiras. Ah, mas eu não estou disposto, Artyom. Por que eu iria querer um homem aqui que vagueia na chuva apenas com a camisa? Por que eu iria querer um homem aqui que vê conspirações incríveis em todos os lugares? Alguém entrou em contato com os marcianos? Sviatoslav Konstantinovich. Ou aqueles seus escuros, talvez? É. Você realmente não dá a mínima? Artyom explodiu. Toda essa agitação subterrânea. Deixe-os fazer isso. Será apenas um bando de canalhas devorando o outro. Não há espaço suficiente para eles aqui. Ou água. Ou ar. Ou cogumelos. Você não vai detê-los. E você perderá metade de nossos meninos novamente. Você vai perder todos eles. O que isso vai conseguir? O que vai decidir? Artyom acenou com a mão em direção ao copo de vodka que os mortos não haviam terminado de beber. Mas os meninos fizeram um juramento. E eu também. E você também, Artyom. Se tivermos que dar nossas vidas para salvar este lugar ruim, então daremos nossas vidas. E não vá jogá-los na minha cara, seu jovem punk. Saí daquele bunker um verme com um braço. Você saiu inteiro, e para quê? Então agora você pode se destruir com essas suas expedições? Você já pensou em seus filhos? Sobre que tipo de criança você terá depois dessa pequena chuva? Sobre que tipo de filho minha filha terá? Eu pensei sobre isso. Na porra de um olho de porco você tem. E você, já pensou? Sobre se é possível sair e ir para outro lugar. Voltar à superfície? Pegue tudo isso e fora. Se houver apenas um lugar adequado lá em cima. Um lugar para nós, lá em cima, na superfície. Andando naquela chuva hoje. Eu me senti como um ser humano. Lá em cima. Eu não me importo se eu coachar depois disso. Então eu desci e neste nosso fedor. Eu quero voltar. Não são apenas os vermelhos e os fascistas que se transformaram em animais. Todos nós temos. Estas são cavernas para homens das cavernas. Estamos nos transformando em homens das cavernas. Você deixou seus braços e pernas no bunker. Na próxima guerra, talvez seja a sua cabeça. E quem vai tomar o seu lugar? Quem está lá para fazer isso? Não há ninguém. Se há algum lugar para ir, em qualquer lugar, temos que sair daqui. E agora, estou lhe dizendo, parece que existe. E talvez os Reds saibam disso. Quer saber, Artyom? A voz de Miller falhou e ele começou a coachar. Eu ouvi você. Agora você me ouve. Não se envergonhe. E não me envergonhe. Os homens sabem com quem você se casou. E toda essa baboseira delirante volta para mim, você entende isso? Nem pense em contar. Bobagem? Então, por que se preocupar em desperdiçar todos que viram e falaram com essas pessoas? Aqueles outros. Artyom, Artyom. Meu Deus, foda-se. O que diabos ela viu em você? Ela realmente não pode ver isso? Não vê o quê? Artyom perguntou baixinho, porque não havia ar suficiente para perguntar em voz alta. Que você é esquizoide. Começou com os escuros e agora continua com essa conspiração. Esses seus escuros comeram seus cérebros. Suponho que você tenha feito sua confissão a ela, tudo sobre os escuros? Sobre como não deveríamos tê-los atingido com esses mísseis. Como eles eram realmente bonzinhos. Anjos aqui na Terra. Os embaixadores de Deus. A última chance de sobrevivência da humanidade. E deveríamos ter apenas conversado com eles. Deixe esses brutos entrarem em nossas cabeças. Relaxei e gostei. Como você. Como você. Eu. Disse Artyom. Deixe-me dizer-lhe isso.
Sim, eu te disse tudo isso, e vou te contar de novo. Quando eliminamos os escuros, cometemos o erro mais terrível que poderíamos ter cometido. Eu consegui. Eu não sei sobre anjos, mas eles definitivamente não eram demônios. Não importa como eles se parecessem. E sim, eles estavam tentando fazer contato conosco. E sim, eles me escolheram. Porque fui eu quem os encontrou. Quando eu era criança. Eu fui o primeiro. Eu já te disse isso. E sim, eles, e meio que me adotaram, suponho. Mas eu resisti. Eu estava com medo de que eles deslizassem a mão dentro de mim como uma espécie de fantoche de estande de parque de diversões e me transformassem em algo, uma coisa própria. Porque eu era um cretino e um covarde. E eu era um covarde tão grande que só para ter certeza de que os eliminei, cada um deles, com aqueles seus mísseis. Qualquer coisa para evitar verificar o que aconteceria quando eles começassem a falar comigo. E eu era tão covarde, percebi que tinha acabado de exterminar uma nova espécie de vida racional, e nossa última chance. Para sobreviver. Mas todo mundo estava me aplaudindo por fazer isso, as mulheres, as crianças, os homens. Eles pensaram que eu os tinha salvado de ghouls, de monstros. Os pobres. Mas eu os condenei. Eu os condenei a ficar presos sob o solo para sempre. Até que todos coachem. As mulheres. E seus filhos pequenos. E os filhos que eles terão, se é que terão algum. Miller observou com frieza e desapaixonadamente. Artyom não conseguia tocar seus sentimentos com nada de nem culpa, nem desespero, nem esperança. Não deveríamos ter feito isso. Aqui sob o solo, simplesmente nos transformamos em brutos tão cruéis que atacamos a todos, agarramos qualquer um que chegue muito perto pela garganta. Os escuros. Eles estavam procurando contato conosco. Para simbiose conosco. Poderíamos ter voltado à superfície, se tivéssemos nos unido. Eles foram feitos, e para ser nossa salvação. Enviados para nos testar. Para ver se merecíamos perdão. Pelo que fizemos. Para a terra. Para nós mesmos. Você já pregou esse sermão para mim. Sim, e para a sua Ania. Eu só disse a vocês dois. Ninguém mais. Todos os outros. Mesmo agora tenho vergonha de admitir isso. Eu era um covarde e ainda sou um covarde. E isso é uma coisa boa. Que você é um covarde. Pelo menos você ainda está andando livre, e não em uma camisa de força em algum hospício, batendo a cabeça contra a parede. Eu a avisei. O tolo. Eu disse que você era um lunático delirante. Basta dar uma olhada em si mesmo no espelho. Se dependesse de mim. Artyom balançou a cabeça. Eles se foram. Isso acabou. Mas se houver outro lugar onde possamos viver. Onde as pessoas moram e nem tudo está perdido. E então, de alguma forma, o que você fez com esses seus amigos racionais não é tão terrível, certo? É por isso que você vai vagar pela superfície? É por isso que você tem a cabeça presa nas ondas vazias o tempo todo? Para a absolvição? Segurando o cigarro entre os dentes, ele girou a roda da cadeira com a mão esquerda trabalhadora, saiu habilmente de trás da mesa e se aproximou de Artyom. Permissão para fumar? Artyom perguntou. Você surtou, Artyom. Você entende isso? Lá na torre. E o que você está fazendo agora? É tudo apenas sua imaginação. É coisa esquizo. Não, você não pode fumar. Isso é tudo, Artyom. Eu tenho uma guerra começando em 2 estações e você. Vá, Artyom. Fora. Você deixou minha filha sozinha lá? Eu. Sim. Como ela está? Tudo bem. Multa. Está tudo bem com ela. Artyom, eu realmente espero que ela te deixe. E encontre alguém que é normal. Ela merece mais do que um psicopata obsessivo que vagueia despido na superfície. Então, qual é o objetivo de tudo isso? Deixe-a, Artyom. Deixe-a ir. Eu vou perdoá-la. Diga isso a ela e deixe-a voltar. Eu vou dizer a ela. Com uma condição. Miller soprou fumaça e calor através de seu roll-up. Que condição? Por que você vai trocar sua esposa? Os 3 homens que estão indo para o Reich com o envelope. Eu quero ser o 4º.